A obesidade, o aumento de peso, o sobrepeso, né, ele mexe com o corpo inteiro e com a alma inteira. Eu diria que eu, como tenho o hábito na minha carreira de sempre olhar, eu aprendi uma frase há muitos anos, que foi mencionada, se não me engano, por um cirurgião inglês, há mais de 200 anos atrás, quando ele dizia que é importante você primeiro procurar conhecer a pessoa que tem a doença e depois ver a doença que a pessoa tem. Então, isso compete não a meramente conhecer a doença, ela está às vezes escrita no livro. Conhecer a pessoa é no olhar, é na hora que entra na sala, é na hora que nos cumprimenta, a expressão, o brilho do olhar, a postura, o jeito que entra com a bolsa embaixo do braço, cheio de papel de exames, o jeito que senta e como é que a alma dela, ela está exibindo, escancarando. E é preciso, e aí vai sempre aquele recado que eu sempre dei aos meus alunos, em que essa frase ela tem que dominar a sua assistência médica. Então, à medida que você olha e você lê, você já, de certo modo, está começando a fechar diagnósticos. Isso é muito importante. Com relação a essa doença, no caso câncer, vamos falar assim, a obesidade está muito relacionada com os hormônios. A obesidade é esse acúmulo de gordura que se faz, seja nas partes subcutâneas, seja nos órgãos internos, e que vai funcionar, atuar para facilitar o raciocínio como se fosse uma verdadeira glândula de fabricação hormonal. Eu diria que a gordura é uma glândula como se você tem a tireoide, a suprarrenal, ou o ovário, e vai por aí afora. Porque ela fabrica hormônio. Ela fabrica hormônio. E o hormônio que se desenvolve no tecido gorduroso, isso é importante saber, porque quem faz toda a parte hormonal, essência da mulher, o hormônio por excelência da mulher é o estrogênio. O estrogênio. Isso a população hoje já até sabe que os estrógenos e a progesterona são aqueles hormônios que predominam, no caso, fabricados pelos ovários. Então, é importante entender que o estrógeno, onde é que ele nasce? Habitualmente, ele é produzido pelos ovários. Os ovários são aquelas duas bolinhas que estão do lado do útero. Dentro deles tem toda uma reserva muito grande de folículos ovarianos. Esses folículos são pequenos cistinhos, pequenas bolinhas que estão lá dentro microscopicamente e que albergam no seu interior o que vai ser o óvulo para o resto da vida, os óvulos para o resto da vida. Então, se uma criatura, uma menina, está na vida intrauterina, ela tem naqueles ovarinhos dela, já que ela vai ser menina, ela tem milhões de óvulos lá dentro. Milhões, eu diria, 3, 4, 5, 6 milhões. E esses óvulos, à medida que ela vai chegando perto da hora de nascer, eles já vão se acabando, eles vão se consumindo ainda enquanto eles estão na vida intrauterina. E quando eles nascem, as meninas nascem, esses óvulos que tinham já perderam 5 vezes a quantidade. Ela vai nascer com 1 milhão de óvulos. É muito. Você vai dizer, nossa, que barbaridade. Para que tanto? Porque sabe quanto? Olha uma coisa curiosa, Alessandra. A gente sempre pensa, para que tanto? Para que ela tem 1 milhão de óvulos? Quantos óvulos uma mulher vai usar na vida dela? Eu já fiz essa pergunta. Doutor, não sei. Bom, faz a conta. Por quanto tempo uma mulher menstrua na vida dela? Se ela for menstruar digamos, dos 15 até os 45, ela menstrua 30 anos. Ora, 30 anos vezes 12 meses, ela precisaria de 360 óvulos. Só isso. Mas para que 1 milhão? Eles vão se consumindo.
mesmo sem estar sendo produtivo. Sim. Então, o estrógeno vai sendo, quando ela nasce, ela está com 1 milhão, logo em seguida ela fica com 400 mil, e aí continua fabricando o estrógeno e a progesterona. A ovulação vem a progesterona. Todo mês, nem sempre, mas quase todo mês, a mulher começa, depois dos primeiros 1 ou 2 anos, a menina começa a ovular. A menstruação, até então, é uma menstruação anovulatória. Ela não ovula, ela só sangra ciclicamente, porque é o estrógeno. Ele sobe um pouquinho, faz um endométrio, que é o tecido intrauterino que reveste dentro, ele cresce, feito um tapetinho, aí aquele estrógeno cai um pouco, aí desaba aquele endométrio de forma irregular, por isso que as meninas têm sangramentos meio, né, fora de esquema, até ajustar, menstrua cada 15, cada 40, cada 50 e vai por aí afora. Ou seja, é o estrógeno. O estrógeno, portanto, faz o endométrio. Depois ela começa a ovular, aparece a progesterona. A progesterona, ela entra no ciclo e aí vai descabar o endométrio. Estrógeno, progesterona dá aquela transformação, se não engravidou, descama. Essa é a história menstrual. E é esse estrógeno... Só um minutinho, só para o público entender. Então, os primeiros anos na vida da mulher, mesmo que ela menstrue, ela está menstruando, mas é um sangramento, não necessariamente tem a presença de um óvulo nesses primeiros ciclos menstruais, vamos dizer assim. Exatamente. São ciclos, as menstruações são anovulatórias. Elas menstruam só porque subiu o estrogênio e ele é tão instável que ela vai sangrando irregular. Um fenômeno mais ou menos parecido com a mulher quando ela entra no climatério. Ela vai sangrar irregularmente, mas ela já começa a falhar a ovulação dela e, portanto, os ciclos irregulares. Então, vamos nos focar no estrógeno. Estrógeno faz endométrio crescer. E aí, esse endométrio, se houver um estímulo permanente, seja porque uma mulher não ovula muito, ela já está chegando numa fase da vida, ela não ovula, ela fica sob estrógeno o tempo inteiro. Ou uma mulher que está fazendo uma terapia de reposição hormonal e ela está usando estrógeno, o estrógeno continua espessando. E a mulher com sobrepeso? Na mulher com sobrepeso, ela ocorre nela, lembram que eu falei que a gordura era quase uma glândula de secreção interna? Pois bem, é isso mesmo. A mulher não tem só hormônio feminino. O corpo fabrica da mulher também os andrógenos, são os hormônios masculinos. Esses hormônios são fabricados também no ovário. Tem um cantinho do ovário, lá no miolinho do ovário, que fabrica andrógeno, para o impulso sexual, para algumas características de pilificação e outras importantes ações dos hormônios androgênicos, né? Mas o que vai acontecer? Esses hormônios andrógenos, quando a mulher está na fase de sobrepeso, por exemplo, ou mesmo obesidade maior, né, elas vão estar transformando no tecido gorduroso os hormônios androgênicos, os hormônios masculinos fabricados por ela, às vezes na próprio tecido gorduroso, vindo dos ovários, seja de onde vier, existe uma enzima chamada aromatase, que vai transformar aquele hormônio masculino em estrógeno no tecido gorduroso. Agora fica fácil entender. Gordura, quanto mais gordura, tanto mais lugar para se produzir estrógeno. É um estrógeno não muito poderoso, como é o estradiol, que é o hormônio hormonal por excelência. A estrona é um hormônio um pouquinho mais suave, mas só que ele está continuando a fabricar em doses pequenas, mas contínuas. Então, por isso, a mulher que está em sobrepeso é no tecido gorduroso que ela está se expondo a quê?
Duas coisas. Você vai dar estrógeno para alguém continuamente sem controle? Cuidado! Olha o câncer de mama, olha o câncer de útero.